tirar o som, e quem quiser fazer uma pergunta, quem já fez a pergunta, não sei se a gente caiu nesse momento, agora já estou até sem saber. Eu tenho uma pergunta que pode, não sei se. Bom, a pergunta é a seguinte: se essa questão de não viver no presente é que não nos torna. Não sei se vai se encaixar muito bem com isso, com os conceitos nietzschianos, porque eu não os conheço todos. Mas isso de não vivermos no presente não é o que nos torna, de certa maneira, humanos? Não estou dizendo uma coisa ressentida, mas não é o que Não, nos torna humanos. sim. Não, isso é a própria definição do homem, é um pouco viver nessa. Bem, para alguns filósofos, claro, né? Para Heidegger, por exemplo, a gente vive sempre em função desse futuro. O homem digamos assim, se define por ser o ser para a morte, por exemplo. Então, o homem ele está sempre nesse projeto, o ser para a morte no sentido que é o máximo, né? Até onde você vai, né? É o fim da linha, digamos assim, mas você está projetado, para um Heidegger, por exemplo, você está projetado para o futuro, e isso define o homem. Né? E sim, a nossa distinção para o animal, e que para Nietzsche é uma grande perda, então veja bem, Nietzsche não está dizendo que o homem não é assim, Nietzsche está dizendo que o homem é assim, o homem se tornou nesse salto, nessa ruptura com a vida, ele se tornou esse ser que vive para se projetar sempre fora do próprio tempo, sempre à frente do tempo, e ou vive prisioneiro do passado. Schopenhauer diz que ele vive o tempo todo pensando também ou no passado ou em função do futuro. Então, isso é a nossa força e a nossa fraqueza para mim. Né? Isso é o que nos torna homens, é o que nos faz humanos, né? Mas, para Nietzsche, é, a nossa, é o nosso, digamos assim, não é a causa, né? Mas é a consequência do nosso também enfraquecimento. Quer dizer, ou também é causa do nosso enfraquecimento também. Porque a gente não vive inteiro em nada, a gente não vive inteiro no presente. Recuperar, resgatar isso é resgatar um pouco da nossa razão natural. Resgatar o presente da vida, resgatar, porque nós estamos sempre no presente. A gente tem que entender uma coisa que os estoicos diziam, os estoicos trabalhavam com dois tempos básicos, né? Que era o Cronos e Aion. Né? O Cronos era a ideia desse tempo que passa. Leonardo fez curso comigo, sabe? Desse tempo, né, contínuo, né? Desse tempo que vai do passado para o futuro, digamos assim, né? Bem que a gente não sabe é lá ou aqui, né? Não sei bem. Mas, enfim, esse tempo seria quase um tempo matematizado, mas é o Cronos que tem essas dimensões. O Aion é outra coisa. O Aion é o corpo está sempre no presente, não importa absolutamente qualquer coisa, não existe um corpo que está no passado ou no futuro. O corpo é sempre presente. Então a vida só se dá no presente, no instante presente, nesse presente. Né? E o passado e o futuro, para os estoicos, no Aion, são os incorporais, ele é o próprio devir. Então, nós estamos como que no presente, sendo arrastados, veja se não lembra Agostinho, eu sempre falo isso. Agostinho bebeu na fonte dos estoicos, aliás, os cristãos amavam os estoicos. Então, ele bebeu na fonte dos estoicos, a gente está sempre no presente e é algo que me puxa. O meu presente é como se fosse sempre dividido, também Bergson vai aparecer um pouco isso, mas aí mais é o passado que vai aumentando, né? Mas no Aion, e que depois em Agostinho vai ser a ideia desse tempo, desse presente na alma, né? Que esse tempo que é pensado mais para alguns seria o tempo psicológico, né? O distensio animi, que é essa alma que se distende o tempo todo sendo puxada para o passado, porque o que eu vivi vai para o passado, e o tempo todo o passado é puxada para o futuro, para essa espera. Né? Então, essa ideia vem dos estoicos, mas aí é no ponto de vista até cosmológico mesmo, não do ponto de vista subjetivo, ou de interioridade vivida do tempo, mas do próprio tempo mesmo. Eu estou sempre no presente
sendo arrastada para o passado e sendo arrastada para o futuro, continuamente. E meu corpo está aqui. Então, o devir estaria no passado e no futuro. Eles seriam devires do meu corpo presente. Deu para entender isso? Deu para entender. E outra questão é a seguinte, que me vem à cabeça, é a questão de você viver intensamente, você viver a intensidade, ou seja, você viver o máximo da sua potência o tempo todo, como se fosse uma vela que queima no máximo o tempo inteiro. Eu faço essa associação metafórica, não sei se a gente pode falar sobre isso, o Deleuze vai falar em linhas de fuga, em outras coisas, que você vai, não é que você queira mudar a sociedade que está aí ou que está aí, mas você buscar saídas, você buscar escapes, não é um projeto de mudança da sociedade, pelo que eu entenda, né? Não sei. Eu fico pensando, uma pessoa que consiga viver uma intensidade, potência, ela não sei, ou pessoas que conseguiram fazer isso, não são pessoas também que se extinguem muito rápido? É isso que eu fico pensando. Enfim, não, talvez. Não sei se é uma possibilidade da gente viver a nossa intensidade ao máximo, com uma parcimônia a quantidade de energia que nós recebemos para a vida, né? Eu acho, Leonardo, é Leonardo falando, né? Leonardo, sou eu, Regina. Então, Leonardo, eu acho que a questão ainda é pior. Eu acho assim, como viver no máximo da minha potência, às vezes coisas da vida horrorosas. A gente quer fugir ao invés de estar vivendo elas, né? A gente é obrigado a, digamos assim, sei lá, vamos pensar dentro de uma certa rotina, às vezes se vê, né, obrigado por questões de necessidade ou sociais, ou seja, a vivenciar determinadas coisas que, no fundo, a gente queria nem vivê-las, né? E como viver isso também na intensidade? Eu faria a pergunta de outra maneira: como viver na intensidade coisas que são desagradáveis, por exemplo? Desagradáveis. Eu penso que a gente deve viver na intensidade mesmo. Mesma coisa desagradável, para ver se ela passa rápido, né? A gente termina com ela o mais rápido possível e esgota isso. O que é viver na intensidade? Viver na intensidade também não é simplesmente viver naquela. É uma metáfora boa, realmente aquela vela sempre acesa, né? Ela nunca diminui um pouco, né? Aquele clamor dela, enfim, esse fogo, né? Mas, no fundo, toda pessoa que tem uma carga, né, intensa, né, de vida, a gente tem que saber discernir isso também, é claro, né? Tem pessoas que estão sempre uma coisa obsessiva, uma coisa é obsessão e uma entrega obsessiva, outra coisa é viver na intensidade, significa viver a coisa na sua inteireza. Não significa estar sempre animado, divertidíssimo, nossa, como isso é maravilhoso, nossa, que. Não é isso. Até a dor precisa ser vivida na intensidade, não no sentido que eu vou, ai meu Deus, que dor maravilhosa, nossa, que dor sensacional, nunca vivi algo tão bom. Não, não é isso, claro que não. É estar inteiro e tirar de tudo que se vive um aprendizado disso, é viver inteiramente as coisas, é estar inteiro nas coisas. O que o animal está é inteiro nas coisas. O animal também. Tem horas o meu gato está aqui agora no modo descanso. Não sei se ele está intensamente dormindo. Não sei se ele está intensamente dormindo. Agora, ele está inteiro aqui dormindo, com certeza. Até quando ele está acordado também, ele está inteiro, como todos os outros daqui da minha casa. Então, assim, eu penso isso, Regina, associando a outra questão, porque. A linha de fuga? Não só das linhas de fuga, mas do que nos torna humanos, né? A gente não conseguir, de certa maneira, viver o tempo inteiro no presente. A questão é, para você viver essa sua potência máxima, você tem que se autoconhecer, você tem que passar por um processo de conhecimento. Então, você nunca vai poder ter essa potência máxima, porque você está sempre em processo de aprendizagem de si mesmo e da natureza. Você tem sim, a meu ver, você tem um projeto também, você tem um horizonte, você tem uma estrela para se guiar, mas você está em processo constante, então você nunca vai poder ter essa potência plena, porque você vai estar sempre aprendendo sobre si e sobre a natureza. Não é assim que a gente pensa.
Não seria assim como Nietzsche pensa, porque eu acho que ele não está pensando nessa potência máxima, no sentido de estar quase no esgotamento, de estar sempre vivendo nessa. Simplesmente viver inteiro as coisas. Sim, mas até mesmo estar inteiro. Para você estar inteiro, você tem que se conhecer. Como é que você vai ter ideia de. Claro, mas o processo de conhecimento talvez já seja o processo dessa inteireza. Quando você está se conhecendo, você pode dizer assim, vamos conhecer até o fim da vida. Não, não é assim que Spinoza está pensando. Não é assim, e não é de fato, porque para Spinoza, aí talvez isso responda um pouco essa questão, né? É que a gente fala assim, eu vou conhecer até a morte, eu sempre vou estar. Não, a gente sempre vai estar em processo até a morte, você vai conhecer até a morte, mas não é isso. A gente vai conhecer o mundo até a morte, a gente vai conhecer novas coisas até o fim, mas não é isso. Não é essa a questão de Spinoza. A questão de Spinoza é que quando você começa num processo de conhecimento, quando começa a se potencializar, e a potência vai vindo junto com esse conhecimento de si, do mundo, das coisas, dessa substância única, da própria vida, né? Quando você começa esse fortalecimento, se potencializa, você tem uma espécie de transmutação. A transmutação é um termo nietzschiano, não é um termo de Spinoza, né? Spinoza vai ter um termo até aparentemente mais religioso, mas não é também, né? É uma espécie de. Puxa, agora me faltou a palavra. Alguém que conhece mais Spinoza pode me lembrar. É que eu estou com a palavra bem-aventurança, não é essa palavra, é uma outra palavra. Eu vou lembrar até o fim. Quer dizer, esse momento que eu chamei de transmutação, que seria equivalente ali, né, de transmutação, que seria o momento exatamente em que você deixa de ser um ser apaixonado e se torna um ser ativo. No momento que você torna um ser ativo, você já se torna senhor de si, você já é capaz de ter o governo de si. O governo de si é exatamente poder, numa linguagem nietzschiana, se esculpir. Se governar significa, de alguma forma, poder se produzir, né? Poder se esculpir. Né? Em Spinoza, significa simplesmente governar a si mesmo, que nós nascemos sendo governados pelos tiranos. Né? O mundo, de certa forma, governado pela tirania dos poderosos, né? E que nos coloca numa condição amedrontada, e sempre, isso vem de Epicuro também, essa ideia, né? Essa condição amedrontada que nos coloca sempre numa posição de enfraquecimento, por isso o tirano é aquele que produz as paixões tristes para nos enfraquecer, e a dominação vem pelo enfraquecimento, então eu domino eu enfraqueço para dominar, né? Então, esse homem que está buscando a liberdade, esse homem chega nesse momento em que ele faz essa. Gente, vocês têm que me lembrar o nome. Transmutação, essa transmutação. Não, a transmutação tudo bem, mas é uma linguagem nietzschiana, não seria a linguagem espinosista. Gente, um termo muito parecido com o Agostinho também usava, mas é que agora me faltou. Metanoia? Metanoia não, né? Não. É quando você chega à alegria, é quando você chega nessa alegria máxima. A graça. Seria quase a graça, né? Porque você chega numa alegria, né? Quem tiver no computador pode pegar e procurar, mas você chega nesse momento em que você realmente transmuta, você deixa de ser aquele que é governado pelas paixões e se torna um ser ativo. Isso tem muito a ver com essa questão da liberdade. A liberdade é o se tornar ativo, é poder reconhecer, saber aquilo que te fortalece, aquilo que te enfraquece, e buscar essas alegrias, buscar aquilo que realmente vai se potencializar. Não se trata só de ficar conhecendo até o resto da vida. Isso é uma questão até mais senso comum do que uma questão espinosista, realmente. A questão espinosista no momento em que você tem o autoconhecimento, ou seja, no momento que você, a partir dessa busca, desse autoconhecimento que é dentro da filosofia, que tem se dado, né, que se busca, né, e por isso que Foucault vai associar exatamente, desde Sócrates, essa busca, na verdade, né,
no conhece a ti mesmo, esse conhecer, se autoconhecer. Quer dizer, nesse momento que você começa a realmente a saber aquilo que te fortalece, aquilo que te enfraquece, é quando você se governa a si mesmo. E aí a gente poderia dizer que viver inteiramente, viver na sua inteireza, é ser senhor de si, é se governar. Então, quem não se governa não seria, nessa hipótese, senhor de si. Se não é senhor de si, não vive inteiramente, quer dizer, é um pouco escravo ainda das paixões, dessas relações com o mundo, e a gente sempre vai estar na relação com o mundo, mas uma coisa é estar na relação com o mundo na condição de um ser apaixonado para Spinoza. Outra coisa é estar na condição ativa, de ser aquele que vai provocar os seus bons encontros, que vai provocar as suas alegrias. Você já não vai ser refém do mundo. Pode ser que esse encontro me traga alegria, pode ser que aquela pessoa me traga alegria. Eu já de alguma maneira, me conheço e conheço realmente a minha condição, aquilo que eu sou, digamos assim, para saber, né, que para buscar, pelo menos buscar aquilo que realmente me potencializa, aquilo que realmente me fortalece, aquilo que realmente me alegra. E é assim que eu estou vivendo inteira, é assim que eu sou inteira. E deixa de ser um conhecimento racional para ser um conhecimento intuitivo, não é isso? É um conhecimento que não ele é intuitivo, racional, sensório, ele é o corpo inteiro. Né? Não pode separar em Spinoza a mente do corpo, a razão da matéria, não tem como separar. Então, ele é sensório e racional, intuitivo, ele é uma, digamos assim, ele é um acordo das faculdades, ele é um acordo geral. Eu sinto as coisas também. Então, por aí vem os sentimentos, as sensações e tudo mais. Quer dizer, eu não é só a razão que me dá esse norte, mas a razão, digamos, funciona um pouco como centro, não deixa de funcionar como um centro, mas é um centro que tem que estar em acordo com as paixões, com os sentimentos, com tudo isso, não governa mais sozinha, né? Ela não governa mais sozinha, porque exatamente não tem essa distinção entre o espírito e o corpo, mas eles são uma coisa só. Então, tem que haver um governo, tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo entre nós, tem que haver um acordo entre tudo isso. Então, aí sim, a gente tem um governo de si, aí sim a gente pode falar em liberdade quando a gente se governa, quando a gente pode se esculpir, quando a gente pode produzir uma existência que a gente diz sim a ela, e a gente ainda diz sim àquilo, aquilo que antes foi uma imposição social e que depois de problematizar eu digo sim ou digo não. E se eu digo sim, esse sim vai ser muito mais poderoso do que aquilo que eu obrigatoriamente obedecia, porque era do domínio da moral. Né? No domínio da ética, a ética problematiza, né? Como Foucault vai dizer, a problematização da liberdade. Então, no momento em que eu digo sim, agora esse sim é um sim absoluto, é o sim. Eu já não vou, eu fiz uma imagem para vocês há muito tempo, né? Eu sou vegana, eu não sou vegana porque eu estou falando com vocês que sou vegana. Eu não vou descer e depois que ninguém está vendo, vou comer um pedacinho de carne na geladeira. Eu sou vegana porque eu disse sim a isso, porque eu digo sim a mim, eu digo sim às ideias que eu julgo que são aquelas que realmente me potencializam enquanto ser e enquanto liberdade, né? Enquanto um ser que busca liberdade, né? E, portanto, esse sim é muito diferente daquele que se tornou porque o outro acha, porque se sentiu culpa, por isso mas não é um sim que ele próprio deu. No momento em que você dá um sim, aquilo que você dá um sim, você se torna senhor disso, você produz a sua vida de outra maneira. Né? Então, essa é a regra prática da vontade. É isso que significa também o amor fati, no sentido de dizer sim. E toda a minha vontade, a partir de agora, está relacionada a isso, que é o meu sim absoluto, é o querer que volte infinitas vezes, é o meu sim absoluto. Ou eu digo sim, ou eu digo não. Meia vontade vai produzir uma vida fraca. Interessante isso. Se fosse uma coisa mais mística, eu ligaria à iluminação budista. Né? Parece a iluminação do mas Buda. É uma espécie. Ninguém buscou na internet, não, o termo? Não é bem-aventurando, gente. Acho que eu que vou buscar, então.
Bem, depois a gente fala sobre isso. Mas é exatamente isso. Você chega no momento em que é como se o espírito e o corpo, né, eles transcendessem, né? Como se fosse uma espécie de transcendência, mas não é uma transcendência em outras vias, né? Mas é no momento em que você se torna livre, quando você se torna senhor de si. É uma espécie de bem-aventurança, assim, que você atinge uma alegria que agora se torna imutável para Spinoza. Por isso que lembra um pouco a questão agostiniana, no sentido de que, para Agostinho, era quando se dava esse fundir-se a Deus, essa comunhão com Deus, né? Que já era uma questão dos gregos, né? Que é essa relação com a vida, com a natureza, estar dentro dela, imerso nela, né? Nessa vida, nesse mundo, nesse devir. Não se está sozinho, como falei antes, né? Se está imerso nesse mundo, né? Não é E ressonância, não, né, Regina? Não é ressonância, não. quando se torna causa sui, a gente se torna causa sui nesse momento, né? De alguma forma, mas só Deus é causa sui completamente. Sim. Pois é. Obrigado, Regina. Então, Obrigado. Mara, então eu acho que a gente pode, não sei, o que a gente tentar fechar aqui um pouco, então, o nosso curso, né? A gente, eu não sei quantos voltaram, né? Mas a gente vai estar gravado ainda. Eu acho Tem que 17. tá certo, obrigada. Eu acho que o que a gente deve tomar assim como realmente a perspectiva, né, espinosista nietzschiana da alegria é exatamente que a alegria é o sentimento potencializador, é um sentimento vital, não é um sentimento como qualquer outro, digamos assim, pelo menos a alegria pensada como potência, como afirmação de vida, alegria que não se separa desse conatos, dessa potência de existir. Então, essa existência que precisa, então, ser tomada nas mãos para que a vida se torne plena. Deixar que os tiranos, deixar que o mundo nos governe, não tomar a vida nas mãos, não ter exatamente essa prática, que vai começar nesse autoconhecimento, digamos, mas nesse cuidado de si, vamos usar o termo Foucaultiano, nesse cuidado de si, que era a questão grega, que é o tomar a vida nas mãos e se cunhar, e se esculpir para poder viver com os outros, né? Porque a gente não está sozinho, a gente está com os outros, e aqui a gente entende a ética espinosista, sair dessa esfera do mundo moral e entrar na esfera ética de estar com o outro, entender que a ética é exatamente essa minha relação com os outros, o quanto com os outros que podem ser outros humanos, outros animais, outras coisas, outros saberes, todo esse outro que eu estou em contato, que ou eu, de alguma forma, aumenta o meu conatos, né? Porque de alguma forma se compatibilizou com o meu ser, ou esse outro que vai diminuir o meu conatos, ou seja, me produzir uma paixão triste e que vai me decompor. Então, até que ponto as relações me compõem ou me decompõem? Essa é a ética espinosista, essa é a ética da alegria. É saber no mundo, né, a partir de todo esse processo, evidentemente, é um processo, mas ao mesmo tempo que é um processo de autoconhecimento, que não é esse processo longo, eterno, mas sim um processo de poder se apoderar-se de si mesmo, o poder, de alguma forma, governar, o que apoderar-se talvez dá um outro sentido, mas o poder ter o governo de si, se governar, e dessa maneira viver com o outro de uma forma, aí puxando por Foucault, né, que ele chamaria de estética da existência, que não deixa de ser uma ética, porque você está na relação com o outro e a posição sua não pode ser, para que haja realmente essa produção dessa alegria e da liberdade, nem a posição do tirano, nem a posição do escravo.
O homem livre não é nem o tirano e nem o escravo. O tirano, para Spinoza, é o homem mais triste de todos. Ainda que a gente possa não concordar do ponto de vista político, de todo o mal que ele faz, mas para Spinoza, ele é o homem mais fraco de todos. Ele precisa de um exército inteiro, ele precisa de vampirizar todas as vontades, todas as alegrias, para que ele possa sobreviver e subjugar os outros. Ele vai estar amparado num contingente, num exército e tudo mais, mas ele vai estar sempre com medo de dormir, porque ele pode ser apunhalado a qualquer momento. Porque ele não é um homem livre, é ao contrário. Ele é apenas aquele que rouba as alegrias. Ele rouba as alegrias do outro para dominar, exatamente para enfraquecer e dominar. Mas não é porque ele é forte, porque o forte, nessa perspectiva, é o homem livre, não é nem o tirano e nem o escravo. A gente sai da lógica do tirano e do escravo hegeliana, já desde Spinoza, já é um corte com qualquer possibilidade disso. Quer dizer, é sair dessa lógica e se produzir em outra lógica. Né? A gente sabe que o mundo vai continuar tendo tiranos e nós vamos continuar. Esse homem livre vai enfrentar o tirano, ao contrário do homem escravo que vai se submeter ao tirano. O enfrentamento pode se dar em vários níveis, mas é sempre um enfrentamento, até mesmo na produção da própria existência, que não vai se servir aos fins máximos do tirano. Então, essa é a condição do homem livre. O homem livre, o homem trágico, tirano, é o homem que não está nessa lógica do senhor do escravo, ou do tirano e do escravo, é o homem livre, que busca, de fato, viver nessa intensidade a vida ou nessa inteireza. Porque o escravo vive de acordo com os comandos do tirano e, portanto, não tem nem vida própria. Né? Para a gente sair da condição de escravo e ter um pouco de governo, a gente precisa realmente conhecer. Conhecer a natureza, conhecer a vida, conhecer essa lógica, conhecer o que produziria exatamente essa ética da vida, que seria essa ética da alegria, e essa ética da potencialização. E é isso, eu acho que a gente pode encerrar aqui falando que, enfim, a alegria realmente é um sentimento potencializador, possibilitador, que nos faz andar, que nos faz agir, que nos faz querer. Por isso está tão associado a esse impulso da própria vida, essa potência de existir. Né? Eu acho que muitas dúvidas podem ficar e no próximo curso nós vemos mais coisas sobre esse tema que eu acho belíssimo, não só belo, mas ele está diretamente vinculado à existência, a uma filosofia prática, não uma filosofia metafísica, mas uma filosofia prática. É isso, gente. Eu vou terminando por aqui. Excelente, professora. Maravilhoso o curso. O término, melhor ainda. Muito bom. Obrigada. Muito bom Obrigada, mesmo. Regina, pelo seu esforço de estar aqui, mesmo se recuperando, por todo o curso. Muito bom, muito obrigada. Aumenta muito o meu CONAT. Bom, é tudo que eu desejo. Também aumenta estar aqui com vocês. Então, isso para mim já é muita coisa. Tá bom? Professora, muito obrigado pela aula. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu estudo com a senhora. Obrigado, foi muito bom, tá? Mais uma vez, é muito bom estudar com a senhora, tá? Poxa, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, professora. Obrigada pela aula. Obrigada pela aula, pelo curso. Muito bom. É a minha primeira vez que eu faço com você. Eu adorei. Obrigada. Muito obrigada. Vou ver as próximas para fazer. O curso foi maravilhoso, foi muito bom. Fico contente. Eu adorei. Que bom. Já pegou muita coisa aí que vai para frente.
Vai a Cláudio Piano também, que é muito bom. Cláudio Piano. Cláudio Piano. Já não está mais entre nós, mas é... É o piló de muitas vidas. Mas, gente, de muitas vidas. Eu agradeço a vocês. Obrigada. E boa noite. Se cuidem. Boa noite a todos. Beijo para todos. Professora. Tá? Se cuidem. Também. Vocês também, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau.